Eu tenho recebido muitos, mas muitos e-mails para eu estudar a Tupy. A Tupy é uma empresa do setor de fundição, uma gigante da indústria nacional. E o indicador PVP, que nada mais é do que o preço dividido pelo valor patrimonial, está de apenas 0,5. É PVP de empresa estatal. Será que tem alguma pegadinha aí? Vale a pena investir na Tupy? Meu amigo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços da Tupy de 2020 até 2025. Fiz uma reclassificação e calculei os três indicadores da análise dinâmica, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. E fiz isso para todos os anos, né, de 2020 a 2025. Mas logo de cara eu percebo uma Tupy que tem uma estrutura financeira sólida. Grau de risco 2, praticamente inexistente. É uma empresa que tem um capital de giro, aqui no mouse, estimado em 3,6 bilhões de reais. E com esse dinheiro, ele banca a operação, ele paga a necessidade de capital de giro, que é de praticamente 2,1 bilhão de reais, e ainda sobram 1,5 bilhão de reais na tesouraria. E é com esse dinheiro que a empresa tem uma liquidez extrema, muito tranquila. Aliás, a Tupy é uma empresa que sempre teve altos indicadores de liquidez. Meus amigos, mas eu peguei esses três indicadores e coloquei no gráfico, pois a análise dinâmica de balanços gosta muito de avaliar as tendências. E este aqui é o gráfico, pessoal, onde a linha azul é o capital de giro próprio, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha amarela o saldo de tesouraria. Esse gráfico aqui é a representação ideal de estrutura de capital de uma empresa. Percebam que o capital de giro, que é a linha azul, sempre esteve em níveis superiores à necessidade de capital de giro, que é a linha vermelha. Então, meu amigo, esse gap que existe entre as duas linhas, em qualquer um dos pontos desse gráfico, é o saldo de tesouraria, que é exatamente a distância que existe entre a linha amarela em qualquer um dos pontos desse gráfico até o zero, ok? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, em 2025, essa distância entre esse ponto da linha azul e esse ponto da linha vermelha, esse ato aqui é exatamente esse ato entre a linha amarela e o zero. Então eu percebo uma empresa que tem uma estrutura de capital muito sólida e ela é recorrente ao longo dos anos e isso é muito interessante. Mas vamos lá. A análise dinâmica de balanços, ela trabalha três indicadores e vamos dar uma olhadinha em cada um deles. E aqui nós temos a tesouraria e a gente percebe que é uma empresa que sempre teve saldos de tesouraria positivos, saldos robustos, né? E essa robustez, essa liquidez do saldo de tesouraria, ela vem do longo prazo. Observe que em todo momento, em todos os anos, o saldo do caixa, meu amigo, olha aqui, em 2020 era 1,4, em 2021 1,2, né? Em 2023 quase 1,6, agora em 2025 1,6 bilhão. Em todos estes anos, o saldo do caixa ele é maior do que o saldo dos empréstimos e financiamentos de curto prazo. Então, meu amigo, se a empresa tem dinheiro no curto prazo e esse dinheiro vem do longo prazo, ele vem da estrutura de capital de giro da companhia, vem de uma necessidade de capital de giro próprio bem gerenciada. Ele não vem de empréstimos de curto prazo. A empresa até tem empréstimos de curto prazo, mas em valores pequenos. Ela pode quitar esses saldos aqui desses empréstimos de curto prazo a qualquer momento, que mesmo assim isso não iria alterar a liquidez da companhia. E esse é o indicador da necessidade do capital de giro que englobam todas as contas operacionais da empresa. Quando eu avalio este indicador, a primeira coisa que eu faço é comparar o crescimento da receita aqui no mouse com o crescimento da necessidade do capital de giro. E eu percebo que a Tupy é uma empresa que cresceu o seu faturamento em praticamente 150%.
saindo de 4,2 bilhões de reais em 2025 e batendo 10,6 em 2024. Agora, em 2025, esse faturamento deve oscilar entre 10,5 e 11 bilhões de reais. Mas a necessidade de capital de giro ela cresceu aí praticamente 200%. Então a necessidade de capital de giro cresceu um pouquinho a mais que o crescimento da receita. Quando a gente analisa as contas para ver onde que aconteceu essa distorção, a gente percebe que é na conta de fornecedores, né? Hoje a Tupy está pagando na média com um prazo inferior. Lá pelos idos de 2020, ela pagava os seus fornecedores com prazo médio de 53 dias, agora são apenas 41 dias. As demais contas, todas elas tiveram uma evolução normal e acompanharam aí praticamente a receita de forma linear. Okay? De qualquer jeito, a gente pode falar que a Tupy tem uma boa gestão financeira, ela possui um ciclo financeiro de 67 dias. Né? Observem que o ciclo financeiro aqui na última linha sempre girou nessa faixa, entre 65 e 75 dias. Isso para uma empresa industrial é adequado. Já em relação ao capital de giro próprio, a gente pode observar que o capital de giro da empresa mais do que dobrou ao longo desses anos. Em 2020 era de 1,8 bi, agora em 2024 está na faixa dos 4 bilhões de reais. Em 2025 está batendo 3,6, mas nós não temos ainda os dados do último balancete. Quando nós analisamos a composição desse indicador, conta por conta, nós percebemos que é uma empresa que não investiu muito nesses últimos anos, né? Apenas 1 bilhão de variação líquida de depreciação ao longo dos anos de 2020 a 2024. 1 bilhão de reais aqui no mouse. E esse dinheiro, né, ele foi custeado de que forma? Ele veio sim de uma alteração do seu capital social, né, que ao longo desses anos alteraram aí praticamente 400 milhões de reais, mas a diferença, né, os outros 600 milhões de reais foram custeados por empréstimos e financiamentos de longo prazo. Ao longo desses anos, a empresa contraiu praticamente 2 bi, muito mais do que ela precisava para financiar os seus investimentos. Então essa diferença aqui, esses 600 milhões de reais, eles foram para o caixa, né? Eles foram para a composição do capital de giro para dar liquidez para a empresa. Nós percebemos ainda que ao longo desses anos, de 2020 para 2024, a participação de capital oneroso na composição do capital de giro, ela aumentou. Lá pelos idos de 2020 estava em 0,4, ou seja, 40%. Agora em 2025 está batendo 52%. Então, meu amigo, o dinheiro oneroso de terceiros, ele é importante para manter liquidez, para manter a estrutura de capital da companhia, ok? Praticamente 52% das fontes de financiamento do passivo são de empréstimos e financiamentos onerosos de longo prazo. Esse vídeo que você está assistindo sobre a Tupy, ele é resumidão, meu amigo, bem resumido, ok? Mas, se você quer ter acesso a um estudo completo, entra no meu site, o tsumoney.com.br, e se inscreva na newsletter. É totalmente de graça. E eu divulgo todos os meus artigos na newsletter. Nesse caso específico da Tupy, eu vou estar divulgando via newsletter um estudo que eu fiz mostrando os detalhes da tese de investimento da Tupy, ok? Não perca essa oportunidade. Se nós formos analisar a questão do endividamento da Tupy, a gente vai concluir que hoje ela tem um endividamento relevante. O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT está em 3,7. Agora em 2024 chegou nos 4,28, olha aqui no mouse. A empresa aumentou a sua dívida líquida ao longo dos anos. Lá pelos idos de 2020 a dívida líquida era de 800 milhões e agora essa dívida está estimada em 2,3 bilhões de reais, aqui no mouse. O que pega aqui no caso é que a empresa está com EBIT baixo, cara. Então não é que o endividamento aumentou assim de forma tão relevante. A questão é que a empresa está gerando menos EBIT porque ela é uma empresa cíclica e está passando por momentos difíceis, né? Em 2024, por exemplo, ela gerou um EBIT de apenas 559 milhões de reais, né? Mas lá em 2022 e 2023, esse EBIT estava na faixa dos 800 milhões. Então isso faz diferença.
Eu teria um pouco de prudência em condenar a empresa, falar que a Tupi é uma empresa endividada, justamente por essa característica volátil do seu EBIT por ser uma empresa cíclica, ok? É uma empresa que requer atenção. Tem tido resultados financeiros deficitários e robustos, né? Ao longo desses últimos 3 anos, esse resultado financeiro está na faixa aí dos 300 milhões de reais. E aí, meu amigo, esse dinheiro aqui, ele come o resultado da companhia. Mas isso a gente vai olhar logo em seguida, quando a gente for fazer a avaliação da performance operacional. E em relação à performance operacional, pessoal, vamos lá. Faturamento crescendo, saindo de 4,2, batendo 10,6 bi, cresceu aí aproximadamente 150% ao longo desses anos. A empresa possui um CMV médio aí na faixa dos 85%, 86%. É um CMV alto e por isso pensar em Tupir é aceitar que essa empresa vai ter um EBIT baixinho aí na faixa dos 6, 7%, tá? Lucro líquido, cara, nos últimos anos a empresa tem tido algum problema aí na margem, né? Observem que os resultados são voláteis, já chegou a dar prejuízo em 2020, né? Em 2025 ela está dando prejuízo, mas o normal dessa empresa é ter um lucro líquido na faixa dos 5%. O que está pegando mesmo no caso da Tupi é esse resultado financeiro que está estimado, né, ao longo dos anos aí na faixa dos 300 milhões de reais negativos, né? É aquilo que eu sempre falo aqui no canal, né? É empresas de EBIT baixo e no caso a Tupi é uma empresa de EBIT baixo na faixa dos 6%, pelo menos ao longo desse ciclo de baixa, né? Empresas de EBIT baixo não podem ser endividadas. A Tupi tem um indicador dívida líquida hoje relevante, né? Acima de 3,5, principalmente porque o seu EBIT é muito comprimido, ok? E quando a gente analisa a empresa, né, à luz aí da análise dinâmica de balanços, a gente percebe que ela é uma empresa com uma estrutura de capital muito interessante. Ela tem o capital de giro forte, né, mais do que suficiente para fazer a operação rodar. É uma empresa que tem um ciclo financeiro bem administrado, na faixa dos 70 dias, tem uma tesouraria muito líquida, cara. Agora, no terceiro trimestre de 2025, ela possuía mais de 1,5 bilhões de reais em tesouraria. O problema da Tupi não é estrutura de capital. A estrutura de capital da empresa ela é bem resolvida e ela conseguiu passar aí por todas as dificuldades desses anos preservada. E isso é muito interessante, isso é muito difícil. O grande problema da Tupi, ele começa no faturamento. É uma empresa que hoje fatura aí seus 11 bilhões de reais, né? Mas se a gente começa a analisar de uma forma projetiva, né, entrando lá atrás, vendo a evolução desse faturamento ao longo dos anos, nós vamos perceber que o grande aumento de faturamento ocorreu pelos idos de 2020, 2021 e 2022, tá? Quando a empresa saiu de um faturamento de 4,2 bilhões de reais e bateu aí praticamente 10 bilhões de reais. Agora, de 2022 para cá, até 2025, o faturamento está congelado, sempre na faixa aí dos 10,5, 11 bilhões de reais, né? E aí o que acontece? O mercado não gosta. O mercado quer ver crescimento de faturamento. O mercado quer ver crescimento de lucro. E aí a gente entra num segundo ponto. A Tupi ela não está conseguindo entregar resultados. O CMV da empresa, principalmente nesses últimos 3 anos, aí, os anos de estagnação do faturamento, o CMV está consolidado aí na faixa dos 85%, 86%. E aí a consequência disso é o quê? Nós temos uma empresa de EBIT baixo, de EBIT na faixa de 6, 7, 5%, né? E aí, meu amigo, nós temos um outro probleminha muito sério, que é o seguinte. A nossa amiga Tupi, ela é uma empresa hoje que está alavancada sob o ponto de vista do endividamento, né? Hoje ela tem uma dívida líquida de 2,3 bilhões de reais. Você pode até achar que isso é pouco dinheiro, principalmente para uma empresa que fatura seus 11 bilhões de reais. Mas como é uma empresa que está com CMV alto, o EBIT baixo, essa dívida fica difícil, né? O indicador dívida líquida dividido pelo EBIT bate aí na faixa dos 4, 3,7, 4, nessa faixa, 4 vezes. Ou seja, ela precisaria de 4 anos para pegar 100% do seu EBIT
para quitar sua dívida líquida. É claro que nós estamos falando, né, de uma situação que veio principalmente de 2023 para cá, os anos da estagnação do faturamento, né? Mas essa é a realidade. E a consequência disso é o quê? Essa dívida líquida de 2,3 bilhões de reais gera um resultado financeiro que ao longo desses últimos 3 anos está na faixa de 300 milhões de reais, ok? Como nós temos uma empresa com EBIT baixo, e aí esse resultado financeiro negativo de forma relevante, nós temos uma empresa que nos últimos 2, 3 anos não está entregando resultado. Lucro líquido zerado, ok? E aí é complicado. Nós temos uma empresa hoje que tem uma estrutura de capital bacana, ela está conseguindo sobreviver aí à baixa do ciclo, mas faturamento estabilizado, CMV alto, EBIT baixo e lucro líquido zerado. Dividendos, nem pensar, né? Aí, nesse momento, você deve estar pensando assim, Igor, realmente o mercado financeiro é bipolar. Uma empresa de boa qualidade, né, que está com preço baratíssimo, né? PVP de 0,5, né? Puxa vida, será que é só isso? Meu amigo, não é só isso. Eu vou trazer mais 2 elementos, né, que ajudaram a depreciar o valor da ação da Tupi, aí, principalmente ao longo do ano de 2025. E o primeiro grande ruído se chama Trump, né, e a sua política fiscal, a sua política de proteção à indústria americana. Isso gerou um ruído muito grande. E eu digo ruído porque no caso da Tupi, esse ruído ele é um pouco controlável. Por quê? Porque a empresa possui 2 fábricas no México e ela pode exportar para os Estados Unidos via México, né, que é uma situação tributária diferente do Brasil. Mas enfim, isso gerou ruído, isso afastou muitos investidores. E um segundo ponto é a questão da governança, ok? Vamos lá. Quais são os principais acionistas da Tupi? São 3 grandes grupos. O primeiro grupo é o BNDES, isso mesmo, é a empresa estatal, né? O segundo grande grupo é a Prev, dos funcionários da Caixa Econômica Federal. E o terceiro grupo é o fundo de investimento da Galípolo, né, que tem mais ou menos 10%. Então, se você tira o fundo de lado, se você pensa em BNDES e o fundo de pensão da Caixa, da Prev, isso dá mais ou menos 60% do capital, ok? E aí o que acontece? O grande ruído que aconteceu ao longo dos anos, não só em 2025, mas já vem de alguns anos para cá, e isso deprecia muito o papel da empresa, o valor do preço da ação, é a indicação de conselheiros que não entendem do negócio, tá? Conselheiros com viés político, já tiveram vários aí, eu não vou nem citar, mas se você tiver curiosidade, já coloca aí no Google quais são os conselheiros que o governo federal, através do BNDES, indicou para a Tupi ao longo dos anos, né? Assim, não faz o menor sentido. Para você ser um conselheiro, né, é importante você entender do negócio. Raras são as cadeiras de conselho, né, que são admitidas em uma grande empresa que não conhecem do negócio. Às vezes é importante, mas assim é uma pessoa num mix, né, de uma carteira grande, tal, de conselheiros, mas mesmo assim, cara, para tu dar conselho, para tu participar do conselho de uma empresa do porte da Tupi, tu tem que entender do negócio. Não pode ser um cargo político, né? E aí entra um outro ruído, que é a remuneração desses conselheiros, ela é muito elevada. Eu não estou falando novidade nenhuma, entra no Google aí que você vai ver. Então isso gera um ruído muito grande e muitos investidores se afastaram também. Então ao longo desses 2 anos, nós temos uma tempestade perfeita. Nós estamos com uma Tupi na baixa do ciclo, com um resultado financeiro ruim, que ela não está conseguindo entregar faturamento, que ela não está conseguindo entregar EBIT, com uma despesa financeira que está comendo pouco EBIT que ela gera, então ela está dando um resultado zerado, levemente positivo, levemente negativo, e esses 2 ruidão aí, Trump e indicação de conselheiros com viés político. E aí a empresa não consegue mesmo segurar o preço da ação. Agora, sem querer entrar no mérito desse tipo de discussão, né?
Qual o sentido que faz o BNDES ter uma posição na Tupi, cara? A Prev, que é um fundo de pensão, beleza. Esse tipo de instituição, eles aplicam em empresas de crescimento e em empresas de dividendos, né? Agora, o BNDES, beleza, ele recuperou essa empresa lá pelos idos dos anos 90, mas já poderia ter feito, né, passado para frente e buscar negócios que fazem sentido para o Estado, né? A energia, o saneamento, o petróleo, isso sim, ao meu ver, faz sentido para o Estado participar destas empresas de economia mista, né? Uma Petrobras, uma CEMIG, uma Sabesp, uma Copasa, essa é a minha visão, ok? A grande pergunta é a seguinte, né? Vale a pena investir em Tupi? Meu amigo, eu conheço todos os problemas da Tupi, né? Eu passei para vocês alguns probleminhas aqui. Tem a questão da estagnação do faturamento, o EBIT baixo, esse endividamento, né, que está comendo a empresa, a despesa financeira, lucro líquido inexistente nesses últimos anos, né? Tem a questão do Trump e dos impostos, tem a questão da interferência do governo, colocando gente que não entende nada de indústria metalúrgica, né, de fundição como conselheiro, tem isso tudo, cara. Tá? Mas vou te falar um negócio, oportunidade de compra, preço baixo, você só vai comprar ação com preço baixo se tiver algum probleminha. Se não tiver, cara, tu vai pegar a ação lá no topo mesmo, ok? E você tem que ter na sua carteira algumas ações, né, de reconstrução. E a Tupi, ela é uma ação de reconstrução, né? Quais empresas da B3 vão te dar, né, um indicador de PVP, né, preço dividido pelo valor patrimonial, de meio, sendo empresas de boa qualidade? Não estou falando de empresa quebrada, não. De empresa quebrada tem um monte aí com PVP de 0,5, ok? Nós estamos falando de PVP de empresa estatal. Então, assim, sabendo dos riscos, talvez valha a pena, né? Só que, qual é o gatilho dessa empresa? Quando que o preço da ação vai começar a se deslocar, né? A ação vai se valorizar principalmente quando ela retomar, né, o crescimento do faturamento, o crescimento do EBIT e do lucro líquido. A economia precisa se movimentar, os pedidos precisam começar a chegar, né? Esta confusão do Trump precisa diminuir, o governo precisa parar de interferir, né? Tentar interferir ou colocar, fazer cabide de emprego na Tupi, né? Isso aí são os gatilhos. Qualquer pequena alteração em alguma dessas variáveis vai fazer com que o preço aumente. Vale a pena investir? Cara, ela está lá embaixo, ela está lá no fundo. Ela pode cair mais. Pode cair mais, cara. Pode cair mais, mas é uma empresa boa. Se você quiser carregar essa empresa por longo prazo, eu acho que hoje nós estamos num bom momento de aquisição. Agora, se tu quer fazer um swing rapidinho de 3, 6 meses, um ano, tu sai fora que você vai perder dinheiro, beleza? Mas é uma boa empresa, ela tem bons fundamentos, vale a pena, num manejo de risco adequado, se considerar fazer um investimento módico, pequenininho, 1, 2, 3% nas ações da Tupi. Por quê? Porque é uma empresa de boa qualidade que está passando aí por inferno astral, beleza? Ok? Combinado? Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.